Tô aqui na minha mãe ainda. Tô esperando passar o tempo. Eu podia fazer várias coisas, mas eu tô com muita dificuldade. Lembrei de uma coisa que eu posso fazer. Uma coisa que eu tenho que ler. É muito difícil porque eu tô longe da minha casa, fora da minha rotina, não tô podendo fazer meu hiperfoco que é trabalhar. Os meus pets não estão bem. Tipo assim, eles estão bem. Mas a Mika já tá chorando, ela quer ir pra rua. Eu não quero deixar ela ir pra rua porque a cachorrinha que tá aqui na rua é a cachorrinha que batia nela quando eu adotei ela. E também eu acho que ela deve estar com pulga. E a Mika tá sem pulguinha, né, Mika? Vem cá, Mika, vem cá, dá oi. E ela tá ansiosa aqui dentro, né? Ela não gosta de fazer cocôzinho dentro de um salão, né? Tu gosta de fazer na rua teu xixi, né? Ela tá ansiosa. Não sobe no Clarencio. O Clarencio tá aqui embaixo das cobertas. A Lili tá dormindo lá em cima de algum lugar e a Baby tá escondida atrás de um fogão de... uma lareira de tijolo que meu pai fez, de campeira, como é que chama? Não sei. E a Baby dormiu lá de noite no frio. Eu fico muito preocupada, né? Ai. E a gente não dormiu bem também, porque meu filho se mexeu a noite toda, tinha uma coisa incomodando ele, a gente não sabia o que era. Aí a gente resolveu trocar a fralda dele, ele fez uma gritaria, porque ele não queria trocar a fralda. Mas ele faz isso quando ele tá irritado com alguma coisa e ele não consegue se expressar, né? Então tinha alguma coisa incomodando ele. E provavelmente que ele não tava dormindo direito. O quarto que a gente dormiu tem uma luz que quando tu apaga a luz, depois parece que ela fica iluminando o quarto, sabe? Eu não sei explicar. É uma coisa que dá em algumas lâmpadas, assim, que tu apaga a lâmpada, mas ela fica com uma claridade dentro dela, assim, que o quarto não fica totalmente escuro. E eu suspeito que isso tenha atrapalhado ele, porque a gente já dormiu aqui outras vezes e não aconteceu isso que aconteceu ontem. Ontem ele ficava saracoteando de um lado pro outro. E tava nós três numa caminha de casal, né? Aí chegou um ponto que meu marido falou assim: vai dormir em outro lugar, porque alguém tem que estar descansado amanhã e qualquer coisa eu pego folga e fico com ele, né? Porque não dá pros dois estar cansado amanhã. E daí eu vim aqui dormir com a Mika. Eu dormi aqui nessa caminha da Mika. Eu já dormi outras vezes, né, Mika? A Mika tava com medo também, então quando eu dormi com ela foi bem bonitinho, que ela fez assim, ó. E se abraçou, e se esticou nas minhas costas e dormiu. O Clarencio aqui dormiu nos meus pés, né, Clarencio? É. Vamos pra casa daqui a pouco, tá? Tá quase pronto. E eu tô... O Matias, quando eu saí do quarto, eu escutei ele e o pai dele conversando. Aí eles... Depois ele me falou que depois eles conseguiram dormir. Eu tô olhando pra lá, eu tenho que lembrar que a câmera tá aqui. A câmera tá aqui, ó. Ai. É difícil. É muito difícil lidar com a flexibilidade cognitiva. Muito difícil. Porque eu só queria estar em casa. Eu não posso estar em casa, daí eu não tenho vontade de fazer nada, fico irritada. Mas eu lembrei agora, tem um texto, eu vou ler esse texto que eu preciso ler e depois fazer o almoço. Depois começa um pouco das coisas que eu quero fazer hoje. Hoje eu inventei de fazer um acampamento lá no pátio da minha casa para os meus sobrinhos. São 6 sobrinhos. A gente vai fazer acampamento de noite e vai fazer fogueira e assar comidinha na fogueira e fazer umas coisas assim, bem selvagem. E daí eu tenho que ir pra lá, abrir as barracas, passar um pano, ver como é que estão as barracas, botar no sol. E de tarde, né? Depois eu tenho que buscar Eu tenho 6 sobrinhos, né? Não cabe todo mundo no carro. Então, primeiro eu tenho que levar meus pets, a minha barraca. E vou pegar uma sobrinha, tô calculando aqui como que eu vou fazer. Depois eu vou buscar outros sobrinhos. A gente vai arrumar as coisas. E depois eu vou buscar meu filho. Daí começa a rotina com meu filho.
No meio de tudo isso, vai rolar esse acampamento. O acampamento é o que mais tá me animando no dia de hoje, já que eu não posso trabalhar, né? Eu gosto dessas funções, assim, às vezes. Quando a gente tem um dia planejado, tá? Quando é função, que nem a mudança que eu tive que fazer, não no tempo que eu gostaria, não nas coisas do meu controle, é muito difícil. Eu podia, só pra vocês terem uma ideia, eu podia ter jogado de manhã. A gente levou o Matias na escolinha, a gente chegou aqui de volta na casa da mãe. Mica, não precisa latir. A Mica tá louca pra latir na rua. A gente chegou aqui na casa da mãe, mas, sei lá, 8h30 talvez. Eu tô até agora trabalhando um pouco, fuçando um pouco na internet, passando tempo, tomando café. Podia ter feito várias coisas, mas é muito difícil. Imagina que teu corpo inteiro te puxa para um lado e tu tem que puxar para o outro. É muito difícil. Eu podia ter dormido, eu podia ter olhado sério, eu podia ter jogado. Mas é um sentimento tão ruim quando a gente tá assim que não dá pra vontade de fazer nem isso. A vontade é tipo não existir. E é diferente de depressão. Quem tá de fora parece que eu tô depressiva, que eu tô triste. Mas o meu sentimento é diferente de depressão. Eu já tive depressão, é diferente. É um sentimento assim de sem energia. É um sentimento assim. Não quero existir, não quero fazer nada. Eu só quero que o tempo passe e daí teu cérebro faz menos coisas possível, mexe menos o corpo possível para aquele tempo passar. Mas a gente sabe que, né, isso não vai fazer o tempo passar mais rápido. Mas é o que eu sinto. E daí eu tô lutando contra isso para fazer outras coisas. E continuar me sentindo bem para dar conta das coisas também. E para não estar de noite cansada, irritada, estressada. Pelo menos esse tempo que eu tô aqui, eu não fiz nada para me cansar. Porque ontem foi super exaustivo. Esse sentimento lembra um pouco ressaca, tinha esquecido. Ele lembra um pouco ressaca, que a gente chama. No autismo a gente chama ressaca sensorial, ressaca emocional. Pode ser as duas, pode ser uma, né? Mas é um sentimento parecido com ressaca, assim. Porque ontem, isso que eu ia comentar e esqueci. Tô meio desorganizada ainda. Ontem eu tava bem estressada de manhã, né? Eu postei o vlog de ontem hoje. Tô bem atrapalhada. Ontem eu pedi mais meia hora pro pessoal da detetização. E mesmo assim eu atrasei. Eu não tinha terminado ainda de sacar as coisas, de separar a roupa, de proteger o que eu não queria que o produto pegasse. Os brinquedos do meu filho eu botei numa caixa, tapei com um saco, passei fita. Então essas coisas assim, eu ainda não tinha terminado. Demorou mais do que eu queria. Na hora que eu fui botar minha gatinha na caixa de transporte, ela me machucou muito, olha. Agora tá menos feio, mas tá super inchada a minha mão. E tá doendo ainda, mas tá doendo menos. Ontem tava doendo muito, assim. Eu não sei a profundidade que ela furou. Mas deixa eu ver se eu consigo tirar meu foco. Eu não sei a profundidade que ela furou. Mas doeu muito ontem. E ela me cortou em mais um lugar. Ah, aqui, ó. Aqui. Eu vim pra casa da minha mãe sangrando ontem. Eu tentei botar ela duas... Aqui também foi mais fundinho. Eu tentei botar ela 2 vezes na caixa de transporte, mas como os rapazes da detetização estavam lá, eu acho que ela se assustou muito, sabe? Aí eu vou virar essa câmera, senão eu não vou conseguir olhar pra lá. Eu acho que ela se assustou muito. E eu não consegui trazer ela. Aí eu vim às 9 e pouco, eu acho, aqui pra casa da minha mãe, com 2 gatos miando e uma cachorra chorando. E pra quem conhece o autismo sabe que barulho é muito difícil, e pra mim é muito difícil o barulho constante, assim. E também pelo fato de ser animais, que eu amo animais e ver eles chorando pra mim é muito difícil. Então eu vim esse trajeto todo, acho que deve dar uns 20 minutos da minha casa até a casa da minha mãe, acho.
Ai, desculpa, tá difícil. E a minha gatinha ficou lá, baby. Eu fiquei muito preocupada com ela. Daí o rapaz falou assim, se ela tiver contato com o produto, né? Eu falo veneno, mas eu não sei o nome técnico. Talvez seja só produto, não é um veneno. Ela pode ter uma reação alérgica só, tá tudo bem. Aí ele queria fechar a porta, fechar toda a casa, né? Eu disse, não. Então, se o risco é o mesmo, se ela estiver dentro de casa, ou se ela entrar em casa, eu prefiro que a janelinha da cozinha ali fique aberta, porque daí ela consegue passar pela janela da cozinha e sair pela grade que tem na porta, né? Enfim. E daí tá, ele deixou aberto pra ela, eu fiquei mais tranquila. Mas aí eu vim aqui pra mãe, eu organizei os bichinhos aqui pra eles se acalmar, postei que eu não ia fazer live e tudo mais. Aí eu fui espiar a câmera da nossa casa 1 hora e ela tava dentro de casa miando. Aí eu fiquei com dó, né? E eu também não queria deixar ela exposta ao produto. Aí eu fui 1 hora buscar ela. Foi bem fácil botar ela no carro. E quando eu fui buscar ela, eu já peguei os colchonetes que meu pai tinha aqui e levei pra Sol higienizar. Já que a Sol tinha disponibilidade. E fui buscar a Baby. Aí eu busquei a Baby, ela entrou bem de barbada na caixinha de transporte, botei no carro, ela miou muito no carro. Muito, 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 muito. Eu ainda passei no mercado e deixei uma frechinha no carro, claro, né, pra ela respirar e tudo. Passei no mercado pra buscar alguma coisa, acho que eu fui buscar um suco. Fui buscar um suco e umas comidinhas aqui pra fazer pro meu filho pra de noite. E um suco pra eu acordar pra vida, né? Porque eu tava muito cansada já, 1 hora da tarde. Aí eu voltei aqui pra mãe, aí a Baby me andou muito no carro, dei mais um momento do meu dia, assim, com estresse, né? Voltei aqui pra mãe, aí eu lavei a louça, guardei a comida ali da mãe, estendi a roupa pra mãe e... Isso já era, acho que... Daí eu vim aqui pra esse cantinho com a Mica de novo, eu acho que era umas 2h30. Daí eu fiquei trabalhando um pouco, arrumando umas coisas. E acho que 3 horas eu me organizei, assim, vou dormir. Aí eu dormi das 3 às 3h30. Eu botei o celular bem longe pra despertar, pra não correr o risco de eu desligar, né, o despertador. Mentira! Eu acho que era das 4 às 4h30 que eu dormi. Eu lembro que foi meia hora. Mas acho que quando eu vim aqui pra Mica já era 3 e pouca. Então, daí eu dormi das 4 às 4h30. Pra mim, 30 minutos é muito pouco. Às vezes, quando eu deito pra descansar, se é um horário que eu tenho muito tempo e eu tô nessa ressaca... Ai, meu ouvido tá fazendo barulho. Se eu tô nessa ressaca sensorial ou emocional, ou se eu tô em shutdown mesmo, eu durmo no mínimo umas 2 horas, sabe? E já teve casos que eu dormi a manhã inteira e eu só acordei porque meu marido fez comida e me chamou. Porque senão eu acho que eu ia emendar, assim. É muito louco, assim, como o nosso corpo reage. Eu dormi só meia hora, botei o celular bem longe pra eu conseguir levantar. Porque eu tenho isso também, às vezes eu durmo e se eu durmo pouco, eu prefiro nem dormir, porque eu acordo com uma sensação pior no meu corpo. Parece que... Eu brinco, parece que eu fui atropelada, não sei como é que é essa sensação. Mas eu acordo com o meu corpo inteiro, assim, numa moleza, uma sensação muito ruim, sabe? Então eu não gosto de dormir pouco. Mas aí eu precisava, né? Eu precisava ter condições de dirigir, buscar meu filho e depois fazer a rotina com meu filho. Então eu dormi esses 30 minutos, botei o celular bem longe e eu acordei com o celular tocando, eu tava sonhando com o despertador. E se o celular não estivesse longe, acho que eu não ia acordar. Mas eu acordei, dei um pulo aqui, me organizei, fiz um pão pra eu comer rapidão, um pão com pasta de amendoim. Vem, Mica. A gente já vai pra casa, tá? Tadinho. Ai, minha mãe tá me ligando. E... eu já vou ligar pra ela. Em resumo, eu acordei, fui buscar meu filho. O meu filho veio chorando da escolinha até a casa da minha mãe. Mais uma viagem barulhenta. Ele não queria vir pra casa do vovô, ele queria ir pra casa brincar. E ontem eu já tinha falado pra ele, filho, amanhã tu vai pra escolinha, quando a mãe te buscar, a gente vai pra casa do vovô. Eu já tinha preparado ele, sabe?
vai estar escuro, a gente só vai pra casa do vovô quando tiver escuro, daí a gente vai pra casa do vovô, a gente vai brincar com o vovô e tudo mais, e vai dormir no vovô. E ele falou tudo bem ontem. Hoje, eu não sei, acho que deu alguma frustração, algum estresse na escolinha, o que é normal, né, um monte de criança. Ele tava cansado, chateado, e ele veio o caminho inteiro dizendo: não, mãe, eu não quero na casa do vovô, não é pra esse lado, volta, e chorando, e reclamando, e resmungando o caminho inteiro. Aí eu cheguei na casa do vovô, ele demorou um tempão pra entrar no portão, demorou um tempão pra subir a escada, demorou um tempão pra chegar aqui onde estavam os cachorrinhos, a Mica e tudo mais. Ele só subiu a escada porque o gatinho da minha mãe tava na escada e ele seguiu o gatinho. Aí depois eu vim trazendo ele até aqui. Eu não lembro se eu tive que trazer ele ou se ele veio me seguindo até aqui. E daí aqui ele brincou um pouquinho com a Mica. Aí ele não queria brincar de carro, não queria ligar pro pai dele, não queria nada. E daí ele ficava subindo nas cadeiras e daí a perna dele caía, ele chorava, brigava. Ai, não entendeu, assim, ó. Mas eu sei que ele tava frustrado, chateado com alguma coisa. E eu ainda disse pra ele que a gente não podia ir pra casa, que a gente tinha que ir pra casa do vovô. Então ele ficou mais frustrado ainda. Mas a sensação é que ele tá brigando com uma coisa que, ai, não precisa, ou que eu não tenho que fazer, ou que não pode. Mas no sentimento dele eu sei que pra ele, ele tá chateado, é um sentimento válido e tudo mais. Então eu fiquei tentando lidar, tentando acolher, daí eu enchi balão, eu comecei a brincar. Porque chega uma hora que não adianta conversar mais. Quando ele tá assim, não adianta eu conversar, não adianta eu falar, não adianta eu mostrar animação. Aí o que eu faço? Eu ofereço abraço. Ele não quer abraço. Se ele se prende em algum lugar, eu ajudo, eu fico do lado dele, mas eu começo a brincar. Aí ele vai aos poucos, ele vai soltando e começa a brincar comigo. Aí eu tentei buscar minha mãe pra ela, né, nos ajudar com as coisas aqui de fazer comida, porque o Matias estava muito sensível, mas ele estava tão sensível que eu acho que se eu botasse no carro ia vir outra crise aí de choro, outra barulheira pra eu lidar. Então, e mais estresse, né? Pra ambos, então eu achei melhor não. Eu fiquei aqui e minha mãe ficou esperando meu pai buscar ela. Aí meu marido chegou um pouco mais cedo porque a casa da minha mãe é mais longe que a nossa, mais perto que a nossa casa, pro ônibus da empresa dele. Então ele chegou aqui mais cedo. E daí as coisas foram se ajeitando, e a gente teve uma noite horrível, ele não dormiu nada, que nem eu comentei. E hoje de manhã a gente acordou um pouco atrasado. A gente acordou atrasado, né? E a gente já tá numa cidade do lado da nossa, então a gente já tava mais longe da escolinha. Mas ele aparentemente acordou bem. Acordou feliz. Eu fiquei preocupada porque quando ele acorda, a gente sempre brinca com ele, dá uma atenção, né? Hoje ele acordou, a gente já tinha que logo arrumar pra escolinha. Eu fiquei preocupada dele dar outro estresse, mas ele entendeu super bem. Eu falei pra ele, vamos pra escolinha. Depois a mãe vai te buscar e de noite, quando tiver escuro, os primos vão lá em casa, a gente vai fazer um acampamento, vai ser legal, vai ter fogueira. E ele disse, tá bom. E daí ele foi pra escolinha, a gente chegou atrasado lá, eles já tinham lanchado. Mas tinha pãozinho, tinha lanchinho lá, ela disse que ele ia comer, que não tinha problema. A gente pediu desculpa pra prof, que a gente chegou tudo atrasado. E ela foi bem querida, ela disse, não, tudo bem, não sei o quê. E daí eu voltei pra cá. E eu contei a história toda de trás pra frente. A minha psicóloga disse que ela percebe quando eu tô desorganizada, porque eu conto as coisas assim, meio atravessado, meio trocado, invertido. E às vezes eu falo coisas aleatórias no meio da conversa. Talvez eu tenha feito isso hoje. Então o vlog de hoje é sobre isso. Amanhã eu conto como foi o acampamento. E vamos ver se eu vou conseguir fazer o mínimo que eu pensei em fazer agora. Minha mãe tá me ligando, tem que ver o que é. Talvez ela precise de carona. E é isso. Tô desarrumada ainda, desculpa. Pelo menos hoje eu tô com uma roupa diferente, né? Nos 2 últimos dias eu tava com a mesma blusa. Acontece muito, eu repito muito as roupas. Mas tô bagunçada ainda. Ainda não estou com uma aparência agradável para os olhos de quem vê os conteúdos. Isso aqui é a vida real. Eu tô enrolando muito meu cabelo. Eu não trouxe meu shampoo aqui pra mãe. Eu vou lavar meus cabelos só em casa. Tô enrolando muito. Olha, eu enrolo tanto e quebro tanto meu cabelo. Olha que coisa triste. Olha a altura do meu cabelo aqui. E olha a altura do meu cabelo aqui, ó. Olha a diferença. Essa parte da frente, principalmente, ó. Essa aqui é longa. Olha essa parte da frente aqui, ó. De tanto eu enrolar e quebrar.
Eu acho muito triste, mas eu não consigo parar. Ainda não consegui. Olha. Olha que louco. Mas enfim, né? Uma batalha de cada vez. Um leão por dia, né, Mica? É isso.